Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje nós vamos aprender algumas palavras em latim com as quais vocês podem iniciar os estudos de latim. São nomes de aves que estão especialmente em uma fábula. Eu não vou contar a fábula hoje, mas eu vou preparar aqui algumas palavras para essa fábula e logo mais vocês vão ver a leitura dela aqui no YouTube, certo? Mas vamos lá então. Antes de começar, curtam esse vídeo, comentem depois, né? Inscrevam-se no canal e fiquem atentos a mais conteúdos como esse. Primeira palavra já está aqui no quadro. Como nós podemos ler essa palavra aqui em latim? Talvez por estar emendado tenha alguma dificuldade, mas vamos lá. É Lucina, na pronúncia eclesiástica. Então, por que eu digo Lucina? Porque eu tenho aqui SCI, chi, tá? Lucina, certo? Que pássaro será esse? Será que nós conhecemos esse pássaro? Lucina? Quem aí, pela forma, mais ou menos, pode ter uma ideia? Bom, eu deixei aqui algumas, né? Deixei aqui algumas pistas. Então, vamos pensar aqui, sei lá. Vamos pensar que ela está... Vamos pensar que ela está aqui cantarolando alguma coisa, tá? Eu não vou desenhar aqui as claves, mas ela está cantarolando alguma coisa. E que pássaro seria esse famoso por seu canto? Quem aí consegue adivinhar que pássaro seria esse? Tá? Então, primeira frase que nós podemos construir aqui com Lucina. Lembrando que, qual seria o plural de Lucina? Então, para dizer, então, como se fosse em português, Lucina, e no plural, Lucinas, certo? Embora nós não digamos essa palavra assim em português. Ela tem outro nome muito famoso, tá? Seria Lucine. Então, o plural seria assim, Lucine, ou Lusquinai. A pronúncia reconstituída fica assim, Lusquinai. E como seria o genitivo dessa palavra, quando eu quero dizer assim, algo da ave, né? Desta ave, eu vou dizer Lucine, também, a mesma coisa. Então, o genitivo vai terminar em ai, o que configura uma palavra de primeira declinação. Tá? Então, Lusquina ou Lucina é uma palavra latina de primeira declinação e é o nome do gênero dessa ave. Quem agora já sabe que gênero é esse, vai saber qual é a ave, como nós a chamamos em português, e eu vou adiantar aqui. Nós chamamos essa ave de rouxinol. Rouxinol. O rouxinol é famoso pelo seu canto, tá? Vamos lá então. Avis que pulcherrime cantat. Essa é a primeira frase que nós podemos formar aqui, então, certo? Vou apagar a obra de arte, tá? Avis que pulcherrime cantat. Avis que pulcherrime cantat. Nós podemos ver aqui o verbo cantat, de cantare. Avis, ave em latim, tá? Lucina est avis. Então, eu poderia ainda construir essa frase. Lucina est avis que pulcherrime cantat. Que canta da forma mais bela. Aqui eu tenho um advérbio no grau superlativo. Pulcherrime cantat. Non tantum pulcre. Pulcre. Aqui é outro advérbio, tá? Então eu estou tornando o adjetivo pulcher em um advérbio. E aqui seria no grau positivo. Pulcre cantat. Então, canta bonito. Mas aqui está no grau superlativo, pulcherrime cantat, tá? Então, esta avis
Pulcra, ainda poderia dizer, pulcra, que é o adjetivo, outra coisa, tá? Adjetivo. E aqui é o advérbio. Pulcre, pulcherrime cantat. Muito bem, pessoal. Conhecemos então o rouxinol. Avisque pulcherrime cantat. Avis pulcherrima aut pulcherque pulcherrime cantat. E a nossa segunda ave que eu apresento, cornix. Cornix. Então, o que é esta ave? Quem pode saber o que é? Nós temos também, tá? Nós temos um outro nome para esta ave. Nós podemos chamá-la, é um sinônimo, mas há uma diferença. Há uma certa diferença, mas é um sinônimo na língua latina. Então nós temos duas palavras para significar esta ave aqui. A primeira é cornix e a segunda revela qual é o nome dela em português, certamente, porque é o mesmo, porém só mudando a desinência, né? Corvus, cornix ou corvus, corvus, corvi. Então seria aqui o genitivo corvi. Vou tirar aqui o V para ficar só a desinência. Corvus, corvi, cornix, e esta aqui é uma palavra de terceira declinação, e nós vamos dizer assim, cornicis, do corvo. Corvo, corvus, do corvo, corvi, ou cornix, cornicis, certo? Então, o corvo na mitologia, então vamos lembrar aqui que o corvo ele tem as penas, aqui eu não quis representá-lo totalmente preto porque ia ficar estranho, mas o corvo, então inicialmente na mitologia latina, ele era branco, albus erat corvus, tá? Então nós podemos formar esta frase aqui, albus erat corvus, antiquis temporibus. Então, nos tempos antigos, o corvo era branco. Corvus albus erat antiquis temporibus. E ele ficou escuro, assim, tornou-se preto depois que fofocou. Né? Então, ele foi Apolo quem o escureceu, queimou. Depois que ele fez uma fofoca contra a sua amada. Embora ela tivesse outro amante, a Coronis. Então nós tínhamos essa personagem aqui mitológica, Coronis. Coronis era uma bela jovem que Apolo amava e ela, na verdade, já tinha dono para o seu coração, mas o corvo vai lá e conta a Apolo que ela estava então com outro amante e Apolo a mata, né? Apolo então comete ali um assassinato, mas se arrepende, fica magoado, com remorso e com muita raiva do corvo, tornando o corvo então escuro, tá? Então tornando as penas do corvo escuras. Muito bem. Terceira ave da qual nós vamos falar para a nossa próxima fábula. E a última ave da qual eu vou falar aqui é muito fácil, tá? Muito fácil. Pavo. E o genitivo em onis. Pavones. Pavo, pavones. Pavão do pavão. Tá, pessoal? Esta ave, então, nós sabemos que ela tem algo místico, né? Um elemento místico que é encontrado em mais de uma mitologia, que é das suas penas. Quando ela abre suas penas, fica mais ou menos assim, né? Nós temos aquela abertura enorme e aquelas penas coloridas, formando o que em latim nós podemos dizer que são, podemos dizer que são
oculi. Tá? Então, são os olhos, que são aquela forma ali na sua cauda, que ela tem na sua cauda. Tá? Então, esta ave tem esses olhos na mitologia grega, porque certa vez, Juno, ou Hera, então a deusa Hera é em grego, né? Vamos ter assim, Hera em grego, tá? Hera em latim, Juno ou Juno, tá? Hera ou Juno. Então, certa vez, Juno colocou um de seus amigos, o Argos, a vigiar uma jovem que era amante do seu marido, Júpiter, tá? Ou Zeus. Então, ela colocou este homem, este ser, na verdade, este monstro a vigiar, e ele tinha 100 olhos. Então, enquanto ele dormia, enquanto metade dos seus olhos descansavam, outra metade ficava aberta. Mas Júpiter, querendo proteger a sua amante, envia Hermes, ou Mercúrio, seu mensageiro, filho e mensageiro dos deuses, para que ele assassinasse aquele gigante que estava lá vigiando, e Mercúrio consegue adormecer o monstro e corta a cabeça dele. Ao cortar a sua cabeça, Juno, ao descobrir isso, fica muito triste pelo seu amigo, fica injuriada também pelo fato disso ter acontecido, por Zeus estar protegendo mais uma de suas amantes, e transforma os olhos de Argos nas penas do pavão. E é por isso que o pavão tem, então, aqueles mais de 100 olhos na sua cauda, devido a essa dádiva de Hera, ou de Juno. E pavão é a ave de Juno, é a ave predileta de Juno. Inclusive, a própria deusa é representada pelo pavão. Ela está sempre ornada, sempre muito bela. E é isso, pessoal. Então, a frase que eu poderia formar aqui agora é... Vamos ver a frase para o pavão. Tá? Pavo, caudam, a cauda do pavão, caudam em latim, no nominativo. Então, o nominativo fica cauda, tá? Caudam explicat. Essa é a nossa frase para o pavão. Pavo, caudam explicat. Explicar significa abrir em partes, mostrar em partes. Esse plicat vem de pleco, já do grego, plek do grego, tá? Desse radical, que significa justamente quebrar em partes, ou algo como multiplicar. Né? Então nós temos, ou fazer tranças também. Tá? Então a palavra multiplicar também tem pleco em si, multipleco, tá? Então ou multiplico em latim. Então, ou seja, significa justamente trançar ou abrir em muitas partes. Tá? Então, abrir em muitas partes, multiplicar. E aqui, explicar. Assim como eu digo, o professor explica a matéria, é isso que ele faz, ele abre a matéria nas suas múltiplas partes. É isso que é explicar. E o pavão faz isso com a sua cauda. Pavo caudam explicat. Para nunca mais esquecerem agora o nome das 3 aves: Hornix ou Corvus, Lucina, que é o rouxinol, e Pavo. E as frases, tá? Corvus albus erat antiquis temporibus. Lucina avis pulcra que pulcherrime cantat. E aqui, Pavo caudam explicat. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Aguardem a continuação para falarmos da fábula em que nós temos tanto Juno, quanto o pavão, quanto a
Lucina ou o rouxinol e o corvo. Até a próxima.